A paz do Senhor, meus irmãos da Assembleia de Deus Tempo Central, na cidade de Mombaça. Passando para desejar a todos uma boa noite. Hoje, quarta-feira, dia 1 de julho. Somos gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de mais uma vez poder desfrutar de uma palavra vinda do seu coração. Nesta feita, eu quero ler o texto que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 6, versículo 45 em diante, que diz: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E veio que se fadigavam a remar, porque o vento lhe era contrário. Perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar diante deles. Mas quando eles viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos os viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento lhe aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Graças a Deus, estamos diante de um texto bastante familiar de todos que apreciam ler a Bíblia Sagrada, capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu Marcos, versículo 45 a 51, texto que lemos, fala quando Jesus Cristo, ele agora despede os seus discípulos e manda que eles fossem a Betsaida. E a Bíblia diz que ele despede a multidão e fica ali por um período orando. Após o período de oração, a Bíblia vai dizer que os discípulos estavam fadigados, pois já tinham remado muito e o vento era contrário. De repente, Jesus vem se aproximando perto do barco, andando por cima das águas, e quando eles viram, ficaram atemorizados ao ponto de dizer: é um fantasma. E Jesus agora gritando: tende bom ânimo, sou eu. Jesus sobe no barco, agora aquela tempestade se aquieta, e a Bíblia diz que todos ficaram maravilhados. Mas quando nós observamos esse texto, nós precisamos entender que o barco dos discípulos estava em 4 condições adversas. Primeiro, a Bíblia vai dizer que eles estavam longe da terra. Em segundo lugar, o barco estava no meio do mar, envolvido pelas águas. Em terceiro lugar, o barco estava sendo chacoalhado, varrido, balançado pelas águas. E em quarto lugar, a Bíblia diz que o vento era contrário. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos extrair algumas lições para a nossa vida espiritual. E a primeira verdade que eu quero pontuar nesse texto está no versículo 48, que diz assim: E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhe era contrário. A primeira verdade que eu quero pontuar é porque o vento era ao contrário. Nós precisamos entender, em primeiro lugar, o que está escrito em Mateus 6,45, quando a Bíblia vai dizer que Jesus mandou eles subirem num barco e ir para Betsaida. Mas quando nós olhamos João capítulo 6, versículo 17, o mesmo texto, a Bíblia vai dizer que os discípulos eles iam para Cafarnaum. Então nós entendemos que o vento era contrário. Não era para afundar o barco dos discípulos. O vento não era contrário para deixar os discípulos à deriva, mas o vento era contrário para colocar os discípulos na direção certa. A ordem de Jesus era ir para Betsaida, e a Bíblia diz que eles iam para Cafarnaum. Então eu preciso entender que todas as vezes que eu sair do centro da vontade do Senhor, o vento soprará ao contrário. Não para me matar, não para me deixar à deriva, mas para me colocar no centro da vontade do Senhor.
Porque o próprio Cristo disse que eles fossem para Betsaida. E agora eles iam para Cafarnaum. Você lembra de Jonas? Quando o Senhor agora dá uma ordem para que ele fosse para Nínive, pregar o evangelho, falar de arrependimento, e a Bíblia diz que ele agora toma um destino ignorado para Tarsis. E precisou o vento ficar ao contrário, ao ponto de uma tempestade se levantar, e agora toda a tripulação daquele barco, entendendo que ali era uma provisão, era uma situação que Deus estava gerando, e agora procuraram saber quem era o causador daquela situação. E Jonas dormindo no porão do barco. De repente alguém chegou e disse: "Ei, acorda, dorminhoco." E Jonas agora declara tudo o que aconteceu. E a Bíblia diz que jogaram ele no mar. E de repente cessou-se a tempestade. Um grande peixe veio e engoliu. E a Bíblia diz que do ventre do grande peixe ele orou. E ele pediu misericórdia, disse: "Olha, Deus, eu quero estar no centro da tua vontade." E a Bíblia diz que o grande peixe foi e levou Jonas até o destino que Deus queria. E ali colocou-o para fora do seu ventre. E o nome do Senhor foi glorificado. Então talvez o vento contrário está soprando sobre a tua vida. Talvez o vento contrário está soprando sobre a tua embarcação. E hoje eu te convido a fazer uma introspectiva e a ver se você não saiu da rota que o Senhor traçou para você caminhar. Porque se você sair da vontade de Deus, o vento vai soprar. Porque a vontade do Senhor é te ter no centro da sua direção. Então os discípulos agora tomaram destino para Cafarnaum. Aí precisou o vento soprar ao contrário, para que eles pudessem brecar a vontade satisfatória do coração deles e pudessem entender que a vontade que prevalece é a vontade de Deus. Então entenda, o vento contrário não sopra para te matar. O vento contrário não sopra para te deixar à deriva. O vento contrário não sopra para mostrar a fragilidade da tua embarcação. Mas o vento contrário sopra para te colocar no centro da vontade do Senhor. Em segundo lugar, ou uma segunda verdade que podemos pontuar. Versículo 49 e o 50 diz: "Mas quando eles viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grande grito, porque todos os viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Aqui podemos pontuar uma segunda lição para a nossa vida. É que as crises e as lutas não é para nos parar, mas é para nos estruturar. Sabemos que Deus ele tem uma pedagogia, uma forma peculiar dele trabalhar. Você vai entender que quando os discípulos saem daquela tempestade, eles saem mais estruturados. Quando nós olhamos Mateus capítulo 8, versículo 27, a primeira tempestade, diante daquela situação, eles disseram: "Que homem é esse?" Eles não tinham conhecimento acerca de Jesus. Aí quando nós olhamos Mateus 14, 33, na segunda tempestade, os mesmos discípulos disseram: "Verdadeiramente este é o Filho de Deus." Então entenda que as lutas e as crises nos dão experiência. Na primeira tempestade eles não conheciam, disse: "Que homem é esse?" Havia uma incógnita, havia um suspense. Na segunda tempestade eles veementemente disseram: "Ei, pode se acalmar, nós estamos com o Filho de Deus." Então eu quero te dizer que tudo que você está passando, tudo que você está vivenciando é para te estruturar. É por isso que Osés vai dizer: "Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus." Você lembra do capítulo 42 de Jó? Quando Jó disse que antes da calamidade ele só conhecia Deus de ouvir. E depois da calamidade disse: "Agora eu te conheço de perto. Os meus olhos te contemplaram." Então acalma o teu coração. Esta luta é para estruturar a tua vida espiritual. Tem muita gente contando a história do outro, mas Deus quer te
dá a oportunidade de ter a tua própria história. E através da tua história, do teu testemunho, muitas vidas serão edificadas. Terceiro ponto que queremos pontuar. Versículo 50 diz assim: porque todos os viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse: não temas, tem bom ânimo, sou eu. Aqui podemos pontuar uma terceira lição para a nossa vida espiritual. É que Jesus queria nos ensinar que o controle daquilo que te foge do controle está no controle dele. Ou seja, tudo aquilo que te põe medo está no controle de Jesus de Nazaré. O versículo 50 diz que eles estavam perturbados. O mar revolto, o mar bravio, as ondas impetuosas, tudo aquilo perturbava o coração dos discípulos. Quando de repente Jesus disse: ei, não tem mais, tem bom ânimo. E a Bíblia diz que quando ele sobe ao barco, agora tudo se aquieta, tudo se acalma, tudo torna a ser como era antes. Eu não sei o que é que tem tirado o teu sono. Eu não sei o que é que tem te perturbado. Eu não conheço as tuas ansiedades nem os teus anseios. Mas eu quero te dizer que o que te coloca medo está sob o controle de Jesus de Nazaré. Porque o que é impossível ao homem é possível para Deus. Um quarto ponto que queremos nesta noite destacar. Versículo 48 diz assim: e vendo que se fadigava a remar, porque o vento lhe era contrário. Aqui podemos pontuar uma quarta verdade para a nossa vida. E qual é? É que Jesus queria nos ensinar que enquanto as impossibilidades da vida não chegar, Jesus não aparece. Jesus trabalha nas nossas impotencialidades. O que eu não posso fazer, Ele faz por mim. O versículo 48 diz que eles já estavam fadigados de remar, sem força, sem ânimo. O vento era contrário. Aí Jesus diz: pronto, eles estão no limite. Eles não suportam mais. Agora eu preciso entrar em ação. Então nesta noite eu quero te dizer, quando o recurso terreno termina, o recurso do céu, ele entra em ação. Quando as tuas forças acabarem, o céu se manifestará ao teu favor. O texto diz que eles estavam fadigados, cansados. Aí Jesus disse: agora eu vou me apresentar, eu vou acalmar o vento, eu vou aquietar a tempestade para que o meu nome seja glorificado. E em quinto e último lugar, versículo 51 diz: e subindo para o barco, para estar com eles, o vento se aquietou. Aqui podemos pontuar uma quinta verdade para a nossa vida espiritual. É que Jesus queria nos ensinar que a presença dele nos faz caminhar em segurança. É por isso que Moisés disse: Senhor, se tu não for comigo, não me faça sair deste lugar. Mas eu tenho uma palavra boa, alvissareira ao teu coração. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É por isso que você está de pé, porque a presença dele tem te ajudado. Lamentação de Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. O Salmo 124, o salmista declarou: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Então nesta noite, descanse. A presença dele te traz segurança. Ele disse: eu vos dou a minha paz, e eu não vos la dou como o mundo dá. Que Deus em Cristo nos abençoe.